mês passado. Eu tenho que mandar também uma gravação lá para a reitoria, né? Então, esse é um espaço que eu acho que é interessante de a gente estar socializando também o que foi vivenciado lá no Congresso. Então, eu vou fazer um relato, né? Eu participei desse congresso, que é uma Conferência Europeia de Saúde Pública. Foi no mês de novembro, né? De 11 a 14 de novembro deste ano. Então, esse congresso, ele tinha como tema Investindo para a Saúde e o Bem-Estar Sustentável. Ele é pela Fundação Europeia de Saúde Pública e pela Associação Europeia de Saúde Pública. Esse ano foi em Helsinki, na Finlândia. Eu já fui nesse congresso em 2016, ele aconteceu em Glasgow, na Escócia. E quando eu fui, foi bem interessante, eu gostei, né? Esse ano eu consegui retornar. Então, o principal tema, né, investindo para a saúde e o bem-estar sustentável, e os subtemas que esse congresso trouxe, né? Eles chamavam de varandas. Cada varanda, cada parte do centro de eventos lá discutia uma temática. Então, economia do bem-estar e da saúde pública. Uma outra varanda que era diversidade cultural e inclusão de políticas e práticas em saúde sustentável. Saúde pública na era da desinformação e da informação falsa. Né? Transformando as economias para a saúde e bem-estar do planeta. Abordaram também os determinantes políticos e comerciais na saúde, por meio de políticas de governança, e investir na força de trabalho da saúde para construir sistemas de saúde sustentáveis. Certo? Os temas. Então, essa é a ênfase geral da conferência. Eles trabalharam muito a questão de saúde única, né? Que é a saúde humana, animal, ambiental, né? Que ela é interligada. Então, isso para nós também aqui no Brasil, a gente já trabalha com a vigilância em saúde, que é a saúde epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Então, isso só reforça o que a gente vem trabalhando aqui também. E o trabalho, então, que eu fui apresentar, ele é resultado de uma pesquisa que nós temos junto à Secretaria Municipal de Saúde, que é sobre as demandas e tecnologias do Comitê de Mortalidade Infantil. Então, esse trabalho é um trabalho composto também por duas egressas, que agora falou que não é mais egressa, nossa doutoranda, então as autoras sou eu, a enfermeira Paola e a enfermeira Lia, que é a nossa egressa. Então, eu fiquei bem contente, porque é muito difícil a gente conseguir ter trabalhos aprovados em congressos assim, dessa magnitude, quando a gente está trabalhando num município no interior de Santa Catarina, né, no sul do Brasil. Porque quando você chega lá, as pessoas trazem dados nacionais, porque eles moram em países muito pequenos. Então, não sei o que lá da Islândia. Prevalência de depressão na Noruega. Aí eu tive aqui a colega Filipa, de Portugal, ela veio a diferença. Ela foi apresentar o trabalho dela, que era o índice de confiabilidade dos portugueses na atenção primária à saúde. Aí a Filipa, a amostra dela foi 200 e poucas pessoas. Deu Portugal inteiro. Né? Então é diferente, né? Eles coletaram via WhatsApp, né? A equipe numa semana tinha coletado os dados. A Finlândia, por exemplo, tem 5 milhões de habitantes, menos que Santa Catarina. Então, os trabalhos lá falavam muito de países inteiros, né? E a gente lá falava uma experiência no sul do Brasil. Então, eu fiquei bem contente de a gente ter conseguido apresentar. Os trabalhos lá eles recebem uma nota, tem que ter no mínimo nota 5.000 para você conseguir apresentar, e o nosso tirou 5.200.
mínimo 5.000, então quase que não passou. O que eu trago de experiência para os nossos próximos congressos aqui que a gente pode pensar? A Paola até que me ajudou a preparar essa apresentação. Lá nas normas dizia assim, começar pela conclusão e a apresentação também. E eu achei fantástico isso. Porque as pessoas começam a apresentar o trabalho pela introdução, no objetivo, e não dá tempo. Então eu fui, no mês de outubro, participei de um evento que teve na Universidade Federal, aqui em Chapecó, e eles pediram para eu avaliar os trabalhos. E eles tinham tempo. Aí eu chegava, passou o tempo e eu não conseguia chegar na conclusão, porque o tempo é muito curto. Então lá também tinha de 5 a 8 minutos para apresentar. Então todo mundo tinha que começar pela conclusão, que é o resultado final. Aí depois da conclusão, tu vem para a metodologia. Então você consegue, o avaliador consegue ver o teu resultado final e a tua metodologia. Que eu acho que é uma dica interessante para nós adotarmos aqui. Porque eu sinto aqui que eles ficam muito na introdução, né? E a gente não consegue pegar. Então, só para falar um pouquinho, né? O tema, então, é investigação de mortes materno-infantil, estratégia educacional na atenção primária. Esse trabalho, a gente escreveu um artigo, o artigo já foi aceito, não foi publicado ainda, estou torcendo que nem seja esse ano, né? Que seja 2026. Então, mas ele já foi aceito, então no artigo tem todo o detalhamento, né? Então, vamos na conclusão. O que a gente desenvolveu? A Paola era a coordenadora do Comitê de Mortalidade Infantil, eu sou professora aqui da UDESC que representa a universidade no comitê, participo, né? Praticamente todas as reuniões eu vou, porque eu gosto. E existe quando morre uma criança, essa mortalidade é sempre debatida e discutida no Comitê de Mortalidade Infantil. O enfermeiro da unidade que pertencia a essa criança, ou essa mãe, ele fazia a visita domiciliar e levava para o comitê dados dessa mãe, dessa criança. Mas não era uma garantia de que ele discutia essa morte na equipe. O fato dele fazer isso não era uma garantia. Então, olha só, uma ferramenta que a gente criou, simples, tá? Que era composta de 3 perguntas-chave, faz com que essa morte daquele território seja debatida na equipe. Então, eles fazem a visita domiciliar, fazem as buscas no prontuário, todas as informações necessárias, vão para a equipe e discutem essa morte que aconteceu ali. E quem vai para o comitê, pode ser um enfermeiro, como pode ser um médico, leva o que foi discutido. Então, isso para nós é educação permanente na veia. Né? Quando você discute um caso em equipe, analisa o que aconteceu e o que essa equipe poderia ter feito de melhor, é educação permanente. Então, é uma estratégia que foi criada simples, né, que gera educação permanente. Então, o objetivo era relatar essa estratégia de educação continuada, porque educação permanente não é descritor. Então, quando a gente vai escrever, tem que sempre escrever pelos descritores, né? Implementada pelo Comitê de Prevenção da Mortalidade Materna na região sul do Brasil. Falou do Chapecó, falou do sul do Brasil. Então, os caminhos, né? Foi criado esse roteiro de perguntas, né? Que a equipe tem que investigar do óbito materno, infantil e fetal. Os casos investigados pelos profissionais vai desde a visita domiciliar à análise dos prontuários e eles devem, na equipe, né, ou equipe, discutir quais foram as falhas identificadas, por que essa criança ou essa mãe foi a óbito, quais as causas prováveis desse óbito, eles têm que discutir, e como poderia ser um óbito prevenível ou não, e sugestões de melhoria. Então, essa equipe tem que fazer essa análise e quem vai para o comitê
né, Paola, leva essas respostas. Tá? Então a gente entendeu que isso é um processo de educação permanente. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu vi lá no congresso, algumas questões, e eu acho que também ia fechar um pouco com o professor que ia vir trabalhar conosco, né? Então, para a gente conversar um pouquinho, assim, as novidades ou os insights, né, que eu fui tendo quando eu estava participando do congresso. Paola, se tu quiser. Obrigada, Paola.